Muito bem, pessoal. Feliz sexta-feira. Hoje vamos embarcar em uma jornada. Vocês sabem, eu gosto, é sinal de que o episódio vai ser bom quando eu começo desse jeito. Estou observando tudo. As peças estão se encaixando. Eu me pergunto, vocês se perguntam, isso é um golpe de proporções bíblicas? ênfase no bíblicas, porque desde o início dessa investigação, eu sempre disse que havia algo errado com a Turning Point Faith. Foi aí que o Turning Point fez a diferença, por assim dizer. Parece um pouco uma operação psicológica, como se a fé estivesse sendo sequestrada intencionalmente. Frank Turek voltou a fazer um discurso inflamado sobre mim. Ele está nos enganando um pouco, como a mãe do Bob Boucher, se vocês já viram o filme O Rei da Água. Tudo é obra do diabo. Candace Owens é o diabo, ele diz. Eu sou Satanás porque sou confuso. É impressionante como a verdade pode confundir as pessoas. O que é que há na verdade que está confundindo as pessoas neste momento? Agora, antes de entrarmos em Frank Turek, primeiro preciso compartilhar com vocês uma história muito assustadora, algo que aconteceu no dia seguinte ao memorial do Charlie. E sim, vai incluir outra mensagem de texto dele, desta vez enviada em 9 de setembro. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Vocês sabem, a Turning Point tem muito dinheiro. Dinheiro suficiente para não ter apenas uma pessoa de relações públicas, mas também para ter toda uma rede de pessoas sendo pagas para divulgar seus argumentos, como a Paramount Tactical. Eles também têm uma equipe de relações públicas para crises. Fui informada disso, na verdade, pela Erika. Eles contrataram uma equipe de relações públicas para crises porque, vocês sabem, o Andrew cometeu todos aqueles erros. Mas tenho que dizer, todas essas pessoas parecem estar em apuros neste momento. Eles estão tendo dificuldades para encontrar uma maneira de explicar. Uma forma de explicar as ligações que vimos, as chamadas no Zoom que compartilhamos, as risadas, os sorrisos. Eles estão se perguntando exatamente como podem manipular o público para fazê-lo acreditar que tudo aquilo é perfeitamente normal. 5 dias e meio depois que seu marido foi executado publicamente diante do mundo, e é por isso que quero destacar o Daily Mail, certo? Porque ninguém tem se esforçado mais do que o Daily Mail para inverter a realidade. E tenho que dizer, essa foi difícil para eles. Não foi fácil, mas eles fizeram o melhor que puderam com esse artigo. Olha só essa manchete. A verdade definitiva sobre as lágrimas de Erika Kirk, as calças de couro e sua nova fortuna, enquanto Candace Owens divulga uma suposta ligação telefônica com risadas após a morte de Charlie. Bem, eu disse, é a verdade definitiva. Não precisa procurar mais. Nada diz, eu sou a verdade. Como quando um jornalista aparece e afirma isso, não é? Não poderia ser outra coisa. De jeito nenhum isso vai ser uma mentira. Tão definitivo. Você não precisa procurar mais. Aqui está o que o artigo diz. Isso é incrível. Isso é engraçado. Isso vai melhorar seu humor. Citação. O Daily Mail conversou com vários especialistas em luto e na chamada Polícia do Luto sobre a recente obsessão que muitos americanos desenvolveram com o comportamento de Kirk como uma viúva recente. Já adorei isso. Adoro que agora temos um termo, Polícia do Luto. Adoro que sempre se pode contar com a mídia para inventar um novo fenômeno psicológico. O problema é que, na verdade, vocês é que estão percebendo isso. E então, diz o seguinte, e como seus críticos provavelmente ficarão desapontados em saber, esses especialistas afirmam que os julgamentos sobre Kirk revelam menos sobre ela, menos sobre seu verdadeiro estado mental e muito mais sobre o desconforto nacional mais amplo com a morte, especialmente o tipo de assassinato violento e amplamente divulgado que tirou a vida de seu marido. Citação. Isso é uma citação de um especialista pessoal. Isso reflete nossa evitação do luto. Uma cultura fóbica de emoções, onde as pessoas tendem a fazer todo tipo de julgamento rápido e desinformado sobre como as pessoas deveriam vivenciar o luto, diz o Dr. Alan Wolfelt, um educador sobre morte e conselheiro de luto baseado no Colorado. Um salve para o Dr. Alan, porque esse é um trabalho difícil. E ele está falando um monte de coisas. Ele está fazendo o que aprendeu na escola, que é simplesmente falar um monte de palavras, chamar as pessoas de vários nomes. Ele fica tipo, isso é supercalifragilisticexpialidocious. Sim. O ismo, o caligocioso abracadabra, dadadá, dubadidabadadaísmo é o que todos sofrem. Enfim, isso continua no artigo segundo os especialistas. Então deem licença, perdedores. Os especialistas estão aqui.
Os especialistas consultados pelo Daily Mail não tardaram a notar que Kirk tem sido um alvo fácil para pessoas que não compartilham das suas firmes opiniões políticas ou religiosas, nem das do seu marido. Há, dizem, também um aspecto de sexismo em jogo. Haha, mais uma citação, mais um terapeuta. Esse cara diz que as viúvas são únicas. O luto era policiado, sua aparência, seu tom e seu comportamento, disse Aliei, terapeuta de luto Bidwell Smith. Certo, Bidwell? Ele diz: existe essa crença cultural de que uma boa viúva deve parecer realmente abatida e devastada, mas o luto não é uma performance e sobreviver não é uma falha moral. Ao vivenciar o luto, as pessoas podem entrar em hiperatividade, como parece ter acontecido com Kirk. As pessoas costumam fazer muitos julgamentos negativos sobre isso, pensando que elas não sentem nada, quando internamente, em particular, elas podem estar desmoronando e, na verdade, não estão. Mostre isso, acrescentou Bidwell Smith. Dr. Wolf também suspeita disso? A insistência de Kirk em se levantar, se vestir, se maquiar e lutar por algo em que acredita todos os dias é uma tática clássica de sobrevivência emocional. Então, em primeiro lugar, quero dizer que isso é incrível quando paro para pensar nisso. Quando dizem coisas como "o problema é vocês e vocês são sexistas", a questão principal é que foram as mulheres que se manifestaram primeiro e disseram: "Por algum motivo, eu não gosto disso. Quero lembrar vocês disso." Em segundo lugar, precisei voltar no tempo na minha própria mente, porque estou próxima dessa situação. E pensei, talvez haja algum sexismo objetivo aqui. Deixe-me pensar sobre isso. E então me lembrei de outra morte que impactou profundamente o mundo inteiro. Literalmente, eu não conhecia esse homem, nunca o encontrei, e sentia como se o conhecesse, e eu chorei muito, soluçando na minha cama quando Kobe Bryant morreu no helicóptero. Eu me lembro desse dia. Exatamente onde eu estava, chorando histericamente, porque eu era uma grande fã dos Lakers quando criança, e eu sempre admirei Kobe Bryant. Isso foi antes de eu me converter ao catolicismo. Ele é católico. E em nenhum momento me lembro de a conversa ter sido sobre a esposa dele ter se comportado de forma inadequada. Na verdade, havia um memorial. O que não aconteceu 11 dias depois, aconteceu um mês depois. E não houve fogos de artifício, não houve pirotecnia. Ela estava profundamente abalada. Eu voltei e ouvi esse discurso e tive que parar de assistir porque quase chorei de novo. Foi uma homenagem póstuma. Foram partes do Kobe que ninguém poderia conhecer além da esposa dele. Quando ela falou sobre a filha e sobre tudo o que ela nunca poderia vivenciar porque sua filha agora se foi, ela falou sobre não poder estar presente no casamento da filha. Quero dizer, eu nem consigo falar sobre isso porque foi, de novo, você deveria. Desafie-se a assistir a esse discurso. Você deveria assistir ao discurso da Vanessa no memorial e ver se percebe algumas diferenças. Porque percebi que estava tão traumatizado pelo do Charlie. Na verdade, eu não estava sendo objetivo. Eu não estava sendo objetivo. E perceber essas coisas logo no início, que acho que parte do público reconheceu imediatamente. E outra coisa interessante sobre a Vanessa é que ela passou pelo período da raiva. Vanessa estava processando todo mundo. Ela estava processando as pessoas que divulgaram as fotos. Ela estava processando a empresa de helicópteros. Mesmo que o dono da empresa fosse, na verdade, quem estava pilotando o avião, ele morreu. Eu realmente me lembro de pensar, uau, tipo, ela está... Pessoalmente, achei que isso não iria trazê-lo de volta. Mas eu entendi essa fase da raiva. Ela estava com raiva do departamento do xerife. Tipo, você sabia exatamente o que estava acontecendo. Tipo, falando de investigação. Ela estava fazendo isso. Ninguém era convidado para a casa dela, muito menos o New York Times. E quando ela deu a primeira entrevista, só para você saber, isso só aconteceu 4 meses depois, em abril, e eles não foram convidados para a casa dela. E foi porque ela estava aceitando, em nome do Kobe, a entrada dele no Hall da Fama. Então eu só queria fazer um comparativo, porque essa questão do sexismo é completamente ridícula. E você pode simplesmente ignorar isso completamente. E outra coisa que eu queria destacar enquanto eu analisava isso foi que eu voltei e pensei, uau, o discurso é tão bonito. E estou aprendendo tanto sobre quem o Kobe era, porque para mim, ele era um jogador de basquete e um líder. E eu adorava que ele falava diferentes idiomas. E havia tantas coisas que eu admirava no Kobe. Eu simplesmente achava que ele era brilhante. Mas eu não o conhecia. E quando ela dava todos esses exemplos e falava das coisas que ele fazia em casa, de quem ele era e de quem eles eram, no final disso tudo, eu senti como se conhecesse o Kobe nos bastidores. E então eu meio que voltei e revisitei tudo. E apenas li a transcrição do discurso da Erika.
E, na verdade, olhando para trás, fico bastante impressionado com o quanto aquilo realmente era sobre a Turning Point USA e sobre o que iria acontecer dali para frente. E, na verdade, quando você lê a transcrição, não aprende nada sobre o Charlie além da Turning Point USA e do que vai acontecer daqui para frente. Mesmo no primeiro discurso que ela fez ao lado da cadeira dele, ela fala sobre a Turning Point USA e sobre o que podemos fazer pela organização, certo? Como se, comparando, fosse a Vanessa subindo ao palco e dizendo: aqui está o que vocês podem fazer pela organização dos Lakers hoje. Eis o que os Lakers vão fazer. Lakers 2.0, eis os Lakers. Era isso que Kobe adorava, jogar basquete. E aqui está o que você pode fazer pelo esporte do basquete. Acho que foi por isso que as pessoas reagiram com repulsa imediata. Porque não era um elogio fúnebre. Não se tratava dessas partes e desses pedaços dele. Sim. E sim, assistir a isso em retrospectiva foi algo diferente. E vou deixar vocês ouvirem novamente este trecho sobre a Turning Point USA. O que foi isso? 36 horas depois que Charlie foi assassinado. Talvez tenham sido 48 horas depois que ele foi assassinado. Ouçam só. Minha palavra favorita, minha favorita também, mas a palavra favorita do meu marido na língua inglesa era conquistar. Ele chamaria todos vocês para serem pessoas de ação que conquistam o futuro que a América merece. Então, a todos os jovens que se sentiram inspirados pela fé do meu marido no trabalho árduo, todos vocês já sabem o que Charlie gostaria que vocês fizessem. Você sabe. Você sabe. Se você está no ensino médio ou na faculdade, procure a filial local da Turning Point USA. Participe. Mantenha-se envolvido. Ele quer que você faça a diferença. E você pode. Você pode. O movimento não vai desaparecer. E ficará ainda mais forte quando você se juntar a ela. Se não houver um capítulo, se você não encontrar um, então comece um. Não há desculpa. Você pode começar um. E como meu marido costumava dizer nesta sala, todos os dias, se você quer se envolver, a melhor maneira de fazer isso é acessando tpusa.com. Era isso que ele dizia todos os dias desta cadeira. Todos os dias. Eu assistia ao programa dele todos os dias e ele sempre dizia: se você quer se envolver, acesse tpusa.com. Se você é pastor, junte-se ao nosso movimento no Tpusa Faith. E se você é pai ou mãe, recomendo muito que venha ao America Fest em dezembro. Inscreva-se agora mesmo, porque adoraríamos ver você lá. Eu adoraria ver você. Charlie também. Ele estará lá. Ele estará lá em espírito. São 3 endereços de sites. Veja como você pode se inscrever. Veja o que você pode fazer. E agora, olhando para trás... Eu não sei. Estou sem palavras. E aí é a mesma coisa com o discurso. É muito sobre a Turning Point USA e a Turning Point USA. Como se fosse só isso que ele era. Como se não houvesse uma pessoa além de um negócio. E estou lhe dizendo isso porque agora quero mudar de assunto e contar uma história meio assustadora para vocês às vésperas do fim de semana. Uma pequena história assustadora. Talvez porque eu seja um pouco parcial aqui, certo, católico. E isso me incomoda um pouco mais. Prometo que vou usar este moletom. Eu disse ao padre que compareceria. Recebemos uma mensagem de alguém dizendo: vocês deveriam fazer esses moletons. E é real. Eu realmente, estou sempre sendo sincera quando digo isso. Essa é uma história que envolve um padre. E prometo que depois disso, vou aparecer no fim de semana porque acho essa história tão louca. Preciso de um tempo para processar, porque, de novo, envolve católicos e estamos aqui. Desculpa, pessoal. Não me dá nenhum prazer relatar isso. Católicos, se vocês estão assistindo, prestem atenção. Recebi um e-mail de uma mulher católica, em outubro, e o e-mail não me caiu bem espiritualmente. Mas havia muita coisa acontecendo. Eu, obviamente, estava em modo de sobrevivência mentalmente. Eu marquei o e-mail. Eu arquivei na caixa de entrada que isso aqui preciso resolver depois. É importante. E então decidi revisitar o e-mail, responder à mulher e processar o que foi que inicialmente me incomodou. Agora, vou ler este e-mail para vocês e vou proteger as informações das pessoas hoje. Não vou divulgar nenhum nome. Porque isso, na verdade, não muda nada na história.
Essa pessoa escreveu: Querida Candice, primeiramente, obrigada e que Deus te abençoe e te proteja por tudo o que você faz. Eu rezo por você todos os dias e agradeço a Deus por você trazer a luz da verdade e de Cristo para este mundo. Eu fui ao memorial e acabei sentando ao lado do padre, nome omitido. Ele foi, na verdade, o padre que viajou com a Erika para Utah. Ele estava com ela quando ligaram para ela e ele não resistiu. Ele rezou por ele. Ela, na verdade, pediu para ele rezar o terço lá no hospital e ele fez a homilia no funeral privado na sexta-feira antes do memorial. Agora, olhando para trás, é estranho para mim que ele tenha sido colocado simplesmente no meio da multidão no memorial, mas, por outro lado, talvez ele tenha preferido assim. Eu estava no memorial sem nenhum envolvimento ou contato prévio com a Turning Point USA ou com qualquer pessoa de lá, e acabei sentando ao lado do padre, nome omitido, e depois com a Erika na missa no dia seguinte. Eu realmente acredito que foi uma intervenção divina completa. Naquele momento e em todos os dias seguintes, rezei exatamente por isso. Deus, eu vejo e sinto que o Senhor está me guiando. Eu sei que há um propósito. Eu não sei qual é. Para onde o Senhor está me levando, mas estou seguindo com total entrega e fé a sua santa vontade. Vou tentar enviar este e-mail da melhor forma possível, com os detalhes relevantes, e acho que isso pode ajudar. Eu estava assistindo ao seu podcast enquanto terminava o trabalho e precisei pausar quando você colocou a entrevista da Alex Clark, porque, sinceramente, me deu dor de estômago ouvir o quão falsas eram as coisas que estavam dizendo e senti uma forte convicção de te escrever. Nunca enviei um e-mail para alguém que eu não conheço na vida, mas estou seguindo essa convicção. Passei umas boas 8 horas sentado com o Padre Blank. Sou geralmente tímido e estava sentado com cadeiras vazias ao meu redor, na terceira fileira do palco. Então, quando vi o padre passando e parecendo que não sabia para onde estava indo, eu disse: Oi, padre, também sou católico. Se o senhor precisar de um lugar, este aqui está vazio. Quisesse ele ou não, ele se sentou. Ele parecia um padre santo, de fala mansa, mas tão sincero e genuíno. Ele rezou em silêncio o tempo todo e sorria dizendo: Charlie não acreditaria nisso, olhando ao redor do estádio. Era como se ele estivesse passando por uma montanha-russa de emoções bem ali. Ele compartilhou histórias de Charlie indo à missa e dele passando muito tempo com Erika e Charlie. Enquanto Erika falava no palco, o padre estendeu as mãos em direção a ela. Ele rezava por ela, pedindo proteção e força, com lágrimas escorrendo pelo rosto por causa das histórias e mensagens de Charlie que ele me mostrou. Parecia que ele era provavelmente a pessoa mais próxima de Charlie e de Erika naquela sala, mas estava sentado comigo como qualquer outro convidado. Como eu disse, olhando para trás, ainda parece muito estranho. Em certo momento, durante uma de nossas conversas, falamos sobre a missa diária em sua paróquia, porque eu queria ir na segunda-feira antes de voltar para Chicago. Ele disse que sim, às 8:30 da manhã. Haveria uma missa. Para ser sincera, eu não tinha certeza se conseguiria ir, mas aí vi uma mensagem dele às 6:30 da manhã, dizendo: Espero te ver na missa. Eu sabia que era o meu sinal para simplesmente fazer dar certo e seguir em frente. Havia cerca de 6 pessoas na reunião das 8:30, missa naquela segunda-feira, na grande igreja de branco. Sentei-me na primeira fila e senti a presença de Deus de forma tão poderosa durante toda a missa que não consegui conter as lágrimas. Eu não chorei no memorial, mas chorei baixinho durante toda a missa. Depois, fiquei para rezar um pouco mais. As luzes começaram a se apagar e eu olhei para trás e notei um segurança alto no fundo, junto com Erika e uma mulher de meia-idade que estava sentada ao lado dela. Naquele momento, voltei à oração e disse: Deus, se for da tua vontade que eu e ela nos conectemos ou conversemos, por favor, nos aproxime. Se não, vou rezar por ela e irei embora. Eu não queria incomodá-la, mas também tinha uma certeza intensa de quanto a mão de Deus esteve presente nos últimos 2 dias. 1 ou 2 minutos depois, enquanto eu ainda estava em oração, senti um toque no meu ombro de uma mulher. Achei que fosse uma assistente. Não consigo me lembrar do que ela faz. Ela disse: Você gostaria de se juntar a Erika? Candice, naquele momento pensei: Ok, Deus, estou ouvindo. Nunca tive tanta paz ao me entregar cegamente à vontade de Deus. Talvez eu já tenha tido, mas nunca vi isso tão claramente em ação. Eu abracei a Erika, sentei ao lado dela no último banco e tive a conversa mais bonita. Ela mencionou que Charlie ia à missa com ela ali e que o padre Don abria a igreja para ele. Muitas vezes, quando Charlie só queria rezar e refletir sem ser interrompido, e que ele esteve com ela o tempo todo, desde do Arizona até Utah, no hospital, etc. Eu tenho tanto que poderia compartilhar sobre todos os pequenos milagres, mas só quero dizer que hoje senti que precisava te enviar isto.
Então estou ouvindo minha convicção e enviando isto, e espero que o Espírito Santo e ambos os nossos anjos da guarda direcionem esta mensagem como deve ser, conforme a vontade de Deus. Tenho que dizer, senti mais autenticidade da Erika na minha troca com ela naquela igreja do que no memorial. Eu a vi novamente na missa na terça-feira. Acabei ficando um dia a mais porque eu tinha relíquias de São João Paulo II, que minha mãe queria que fossem entregues a Erika, levadas até lá de avião. Eu coordenei para que alguém as trouxesse de avião até mim e então as entreguei para ela. Certo, vou encerrar por aqui. Agora, por que você acha que aquele e-mail me incomodou e me fez arquivá-lo? Dá uma olhada aqui no chat. O que há de errado com aquele e-mail? Vou te dizer, não foi a pessoa que escreveu que me incomodou. Eu apaguei um nome porque vou te contar agora o motivo. A pessoa que tocou no ombro dela, que ela achou que era uma assistente, era Stacey Sheridan. Foi isso que me incomodou no e-mail e me fez arquivá-lo imediatamente. Porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. E eu não tive coragem de contar para ela o que tinha acontecido, porque eu sei quem é a Stacey Sheridan. Eu sei que contei para o Charlie sobre a Stacey Sheridan. Eu já vi o trabalho dela. Já estive em eventos com ela. Eu sabia que a Stacey só teria feito aquilo se a garota que estava me escrevendo esse e-mail tivesse muito dinheiro. Nem precisei pesquisar sobre essa pessoa ou o e-mail. Eu sabia que eles já tinham identificado aquela garota antes mesmo de ela entrar no memorial. Na verdade, eu não acho que foi Deus quem a colocou onde ela estava sentada. Na terceira fileira. Ela ficou impressionada com tudo aquilo. Ah, eu nem conheço ninguém aqui. Aqui estou eu. Eu nem conheço o Charlie. Eu não conheço ninguém, em nenhum momento. Aqui estou eu sentada, na frente. E, meu Deus, esse momento... E a Erika nem vai comentar sobre isso depois que eu estiver na Point USA, mas Stacey Sheridan, você gostaria de ter acesso à viúva enlutada? Eu sabia. E eu arquivei isso. Eu sabia que tinha algo errado. E então, quando fui revisitar todas essas coisas que eu tinha arquivado e vi isso, pensei, meu Deus, isso me deixa tão enjoada. E eu sabia que precisava entrar em contato com essa pessoa e precisava dizer isso. Olha, não sei nada sobre você, mas vou presumir que você tem muito dinheiro e você... Parte meu coração te dizer isso, mas você foi alvo. Eles teriam sabido tudo sobre você. É assim que eles trabalham. Antes de todo mundo se sentar, o trabalho da Stacey Sheridan literalmente é saber tudo sobre aquela pessoa, o patrimônio dela. Ela vai saber o patrimônio do seu pai, o patrimônio da sua mãe? Ela contaria para o Charlie. Ela sussurrava no ouvido do Charlie. Aquela pessoa é dona de tal coisa. E então o Charlie ia lá conversar. Esse era o motivo de terem contratado ela. É nisso que a Stacey é brilhante, sentir cheiro de dinheiro. De verdade. Então eu, tive uma conversa e disse, e na verdade, quando finalmente tivemos essa conversa, ela já tinha chegado a essa conclusão. Isso foi em outubro, quando enviei o e-mail. Então, minha mensagem para ela foi, acho que já entendi tudo isso. E eu disse, você tem muito dinheiro? Sim, tenho muito dinheiro. De quanto dinheiro estamos falando? Meu pai vendeu uma empresa enorme. Ela administra uma empresa enorme. Eles são ricos, extraordinariamente ricos. E eu disse, agora vamos analisar como tudo isso. Isso realmente aconteceu porque você foi alvo de um ataque. E eu gostaria de saber como você acabou indo ao memorial. Então ela me conta uma história de como tudo isso aconteceu. E eu vou te explicar passo a passo, porque eu acho que é uma das coisas mais nojentas e perturbadoras que eu vi em toda essa história. Talvez eu esteja levando isso mais para o lado pessoal, porque sou católico e fico feliz em ser tendencioso nesse sentido, mas acho que você vai concordar comigo aqui. Então, só para não haver confusão, ela obviamente estava dizendo a verdade. Ela até forneceu provas na forma de uma mensagem de texto que o padre, ao lado de quem ela estava sentada, havia compartilhado com ela. Esta é a mensagem de texto do Charlie. Ele está em um grupo de conversa com Erika e o padre, e isso já é na manhã de 9 de setembro. Erika tem dito a verdade quando afirma que Charlie enviava mensagens e incluía versículos bíblicos. Eu tenho várias com o Charlie. Elas normalmente eram relevantes para o que estávamos passando, um versículo de encorajamento para continuar, para seguir lutando. E aqui está as mensagens que ele escolheu compartilhar. Novamente, grupo de conversa com Jim e Erika, 9 de setembro. É 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, 16.9. E diz o seguinte: uma grande porta para um trabalho eficaz se abriu para mim e há muitos adversários. De um modo geral, acho essa mensagem interessante porque ele reconhece que suas oportunidades
Criaram-lhe inimigos. Quem eram os adversários? Acho isso interessante. Essa mensagem foi compartilhada. Enfim, então eu perguntei, como você chegou aqui? Porque havia pessoas esperando na chuva para comprar ingressos. Portanto, era inevitável que houvesse um pouco de jargão técnico envolvido. E então ela disse, na verdade, eu estava em outro evento, um evento de marketing, quando Charlie foi baleado e estava fazendo networking com algumas pessoas envolvidas. Era um evento de conferência com algumas pessoas que estavam circulando, como no podcast do PBD, mas essa parte não é exatamente relevante para a história, porque são pessoas de marketing, estão apenas fazendo o trabalho delas. E essa pessoa, então, a colocou em contato direto com alguém que, segundo disseram, poderia ajudá-la a entrar no local. Ela ficou tão abalada, emocionalmente, tão impactada pelo assassinato do Charlie, como todos nós ficamos, que ela só queria fazer parte do memorial. E então, por sorte, alguém disse, sim, eu posso te colocar em contato com alguém que pode te ajudar a entrar, e isso vai ser ótimo. E por isso eu também quero te mostrar isso. Porque, em retrospecto, ela lê isso e percebe que está sendo manipulada, certo? Esta é a mensagem. Perfeito. Vou te apresentar por mensagem ao Blank da Tepusa, que viajava para todo lugar com o Charlie, cuidando de muitos dos grandes doadores deles. Blank disse que a Erica tem recebido mais ameaças de morte a cada dia. Ele prometeu a Erica que vai liderar a arrecadação de dinheiro para cobrir o serviço memorial, que vai custar aproximadamente $6 milhões. Aparentemente, Trump teve que se envolver pessoalmente para garantir o Estádio Cardinal, que estava planejando sediar um grande e lucrativo evento de trailers neste fim de semana. Então, compensar essa receita perdida para o estádio é o que está elevando o custo desse evento. É loucura o que a equipe deles está passando. Bem aí, já é manipulação emocional, certo? Essa ideia de que você precisa resgatar a Erica. Ela não está segura. E aliás, isso vai ser tão caro, essa coisa. Ela nem percebe, só pensa, meu Deus, incrível. Ela não acredita nisso e não percebe que é tipo, sabe, vamos te colocar lá dentro, mas estamos esperando que você meio que banque a conta. E aliás, eu quero falar sobre esse lucrativo evento de trailers neste fim de semana. Eu fui lá no Wayback Machine, salvei capturas de tela. Não havia nenhum evento de trailers programado no calendário desse estádio Cardinal. Alguém conseguiu encontrar isso? Já ouvimos essa história algumas vezes agora, de que a Casa Branca se envolveu e garantiu o local. E as pessoas começaram a questionar como foi possível conseguir isso tão rápido. Porque existem regras para reservar esse local? Não agem de última hora. Esse evento de trailers, se soubesse, deveria ir e tinha ingressos, mas recebeu um e-mail. Esqueça, foi cancelado. Por favor, envie mais dicas para canadasons.com por e-mail. Preciso saber mais sobre esse pequeno evento de trailers. De qualquer forma, essa ideia de que eles iam gastar $6 milhões para lucrar com a receita, obviamente sabemos que eles ganharam muito dinheiro. Eles delimitaram a área dos celulares de todo mundo. Nem consigo imaginar quanto valeria só vender esses dados. Mas interessante, sabe? É assim que tudo começa, certo? Então ok, ela está sentada na terceira fileira e agora está ao lado do padre. E eu perguntei, e depois? Vamos falar mais especificamente sobre como você foi à igreja na manhã seguinte? Porque isso é interessante, não é? Tipo, você puxou conversa, disse que puxou conversa, enfim, e o padre falou sim, venha pra missa. Bem, a parte que ela esqueceu é que ele disse pra ela nessa mensagem, a Erica pode estar lá. Bom dia, espero te ver às 8h30. A Erica também pode estar lá, ok? Essa é uma mensagem interessante vinda de um padre. Agora ela acredita. Esse é um cara legal e isso é ótimo. E eu espero, do fundo do meu coração, que isso seja verdade. Mas estou começando a questionar isso porque há muita coisa acontecendo ali. Se eu estiver certo, ele também cancelou a missa dele na manhã do dia 10 de setembro. Eu gostaria de saber mais. Eu realmente gostaria de saber mais. E eu não entendo, se um padre só está tentando te fazer entrar pela porta numa manhã de segunda-feira para ir à missa, por que ele diria que a Erica pode estar aqui? E também, por que pode? Você saberia. Você, mais do que qualquer um, saberia. Você esteve com ela a cada segundo de cada dia durante tudo isso. Você sabe se ela vai estar lá ou não. Você, ela e Stacy têm andado bem juntos. Então eu sinto que você sabia que ela estaria lá. Essa é a minha opinião. Eu realmente espero estar errado e estou aberto a estar errado, mas preciso te dizer como me sinto sobre isso. Enfim, ela ficou impressionada com isso, e foi. E então, sabe o que acontece depois? Ela recebe um leve toque de Stacy Sheridan, que deveria pegar fogo ao entrar numa igreja, para ser honesto. Ok, essa mulher, mas pense sobre isso.
O que motivou Stacey Sheridan a tocar no ombro dessa pessoa? Erika mandou ela fazer isso. Erika deu permissão para ela fazer isso. Por que ela iria, do nada, dizer: toque, toque, você gostaria de sentar com a viúva enlutada? Isso seria a coisa mais inadequada de todas. Se você está sentado com sua amiga e sua amiga está de luto pelo marido, você não iria simplesmente chegar para um desconhecido que você nem conhece e ver se ele quer só ficar ali com ela. Você gostaria que ela tivesse privacidade. Ok, houve uma conversa. Não nos subestimem. Não faça isso. Houve uma conversa entre Erika e Stacey Sheridan, conversas que eu já vi antes entre Charlie e Stacey Sheridan, sobre quem é aquela mulher. Aquela mulher foi alvo de discriminação naquela igreja. Ok, não me importo. Corte-o. Faça o que você quiser dizer. Publique no Instagram. Oh, meu Deus! Corte suas pérolas. Não consigo acreditar. Sim, pode acreditar. Essa mulher foi alvo de um ataque dentro de uma igreja após a missa. Isso me dá nojo. Sim, realmente. Enfim, ela acha que tudo isso é obra de Deus. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Para onde Stacey Sheridan está, nós estamos indo na direção oposta. Certo, vamos na direção oposta. Ela se senta e Erika se abre. Tem uma conversa linda. Impressionada, ela logo organiza tudo para conseguir uma relíquia. De São Miguel, na verdade, da mesma caverna que fica atrás de mim. E é aqui que eu realmente vejo Deus agindo, que essa mulher me enviou esse e-mail, sendo que recebo 50 mil e-mails chegando. Eu vi esse e-mail, eu salvei esse e-mail, e ela acabou tendo, isso pode ter, na verdade, estou pensando nisso agora, ao vivo. Eu consegui essa relíquia. Quando eu estive em Wyoming, eu consegui em Wyoming, com o padre de lá. Você vai ter que me dizer. Nas primeiras semanas de outubro, quando ela me enviou o e-mail, senti algo espiritual. Era a relíquia que ela deu para a Erika. São Miguel está fazendo um pouco de proteção aqui, e eu acho que há um motivo pelo qual ela teve que passar por isso. Mesmo às vezes, quando você está passando por coisas como ser enganado, há um motivo para isso. E então essa informação chegou até mim. Ela dá isso, organiza a relíquia de São Miguel e entrega isso para a Erika. A relíquia de São Miguel e ela entrega isso para a Erika. No dia seguinte, na missa, ela não consegue falar com a Erika, porque dessa vez, outro grande arrecadador de fundos do Turning Point USA a encontrou lá e disse: Ei, sabe, a Erika pediu para eu dar um retorno para você. E ela, mais uma vez, ficou tão impressionada com Deus agindo que ela decidiu até mesmo mandar uma mensagem para o padre depois e agradecê-lo. Agradecê-lo por ela ter conseguido entregar essa relíquia para a Erika. Eu só quero ler isso para vocês, porque, novamente, eu e ela talvez tenhamos perspectivas diferentes aqui, mas ela diz: eu sempre vou valorizar muito o tempo que passei com vocês dois. Fico maravilhada como Deus agiu por mim para entregar as relíquias à Erika. Vi Deus agindo através de cada um de nós. Quis apenas compartilhar isso. Até breve, padre. Deus abençoe. E em resposta, o padre disse: Deus abençoe. Obrigado por compartilhar suas palavras maravilhosas. As digitais de Deus estão em tudo o que está acontecendo. Não há dúvida de que sua presença para a Erika foi um momento de Deus para vocês dois. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco disso. Tem isso, precisamos proteger a Erika. Isso é Deus. Isso é Deus. O que acontece depois disso, eu gosto ainda menos. O intermediário, a pessoa que entregou a relíquia, outro grande arrecadador de fundos da Turning Point USA, disse que estaria na região de Chicago. É onde ela mora, em Illinois, e ele diz: olha, eu já vou estar lá. Obviamente, o Charlie é de Chicago. Tenho certeza de que isso era verdade, mas eu adoraria passar aí para te ver. E eu sou outro. Estamos todos comprometidos juntos nessa jornada de fé. E isso acontece. E ele a encontra, e encontra o pai dela. E enquanto a encontra, ele então a convida para o grande baile de gala, aquele em Mar-a-Lago, onde eles vão arrecadar tipo 42 milhões de dólares. E aqui está essa mensagem. Ele diz: obrigado por organizar o jantar. Foi ótimo passar um tempo na estrada com grandes católicos. Eu me diverti muito. E obrigado por todas as orações, especialmente pela Erika. Posso te ligar amanhã para falar sobre o baile de gala? Adoraríamos ter vocês envolvidos, mas podemos conversar mais sobre isso. A Erika repetiu o quanto ela adorou te conhecer. De novo, porque isso me soa como manipulação. Tipo, parece que a Erika realmente precisava de você. Sabe, você foi enviado por Deus para Erika, com Stacey Sheridan no meio disso tudo. Ok, bem, aqui está o que acontece a seguir. Ela recebe um pequeno empurrão quando vai para Mar-a-Lago.
Ela não sabe nada sobre Mar-a-Lago e Palm Beach, e eu acho essa parte bem engraçada, um humor meio sombrio nisso, porque eu sei tudo sobre Mar-a-Lago, e é como, sabe, o pequeno Israel. É realmente assim, e é lá que muitas das reuniões acontecem. Os doadores sionistas, sabe, a Prageru, fazer um evento de gala lá faz todo o sentido. Eles fazem isso. E eles estavam todos empolgados com isso. De repente, ela está lá e se depara com uma equipe do Zeoa que representa um ponto de virada diferente. Tipo, ela os encontra nessa igreja. É católico. Ela nota que falta discussão católica. Mas você tem o doutor Frank Turek. E aparentemente, segundo ela, ele está no palco e está batendo no judeu. Eles estão agora editando a mensagem porque estão em uma sala com judeus. E de repente paramos de falar sobre catolicismo, fé ou relíquias. Não queremos falar sobre São Miguel. Não, público errado para isso. Shabbat Shalom. Papai chegou. Então ela diz para a pessoa que ela era, tipo, vocês não estão fazendo nada com as coisas católicas? Senti que esse era um laço católico muito forte. E ele meio que vai adiando a decisão, dizendo, estamos planejando fazer algumas coisas no futuro. Tipo, não aqui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom em Mar-a-Lago. E ela fica tipo, sabe, isso aqui não é a minha praia. No meio de tudo, todo mundo vestido, jantando, e ela diz, não tenho problema com Israel, mas isso parece outra coisa diferente do que eu vivi. E aí o que acontece é que eles continuam entrando em contato com ela e continuam insistindo porque estão querendo receber um cheque. Praticamente isso. Adoraríamos. Ligue e deixe um recado para seu pai. Espero que esteja tudo bem. Quero agendar uma visita para discutirmos formas de apoio. Tem disponibilidade na 2ª ou 3ª semana de fevereiro? Avise. Podemos agendar uma ligação? E ela meio que o ignora porque percebe que, acho que fui realmente alvo do ataque. Acho que eu fui alvo e ela também. E mais nada. Deus permite que tudo aconteça. O que eu direi é que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Sou um santo dos últimos tempos numa segunda-feira. Sou católica às terças-feiras. Sou Shabbat Shalom. E na quarta-feira, Deus não se deixa escarnecer. Vejo isso exatamente pelo que é. E para mim, não há mais surpresas. Um ponto de virada, fé, a infiltração, está tudo muito claro. E há algo especialmente sinistro em sequestrar a fé e a emoção das pessoas. E quando ela expressou isso, que normalmente, sabe, sou uma mulher de negócios, estou sempre alerta, mas, sabe, quando se trata de fé, e eu fico pensando que tudo isso está acontecendo. Eu olho para trás e penso, poxa, eu nem consegui processar isso porque você não deveria ter que processar isso. Ninguém deveria ter que pensar dessa forma, que as pessoas estavam usando nosso trauma, nossas emoções e nossa espiritualidade para nos manipular. Mais uma vez, Deus não se deixa escarnecer. Vamos fazer uma pausa. Voltamos já. Muito bem, pessoal, existe uma guerra contra a verdade neste momento. Você sente isso e eu também sinto. E a maior arma que eles têm, claro, é o algoritmo. Reescrevendo a história e redefinindo a moralidade para se encaixar em uma agenda secular corrompida que eliminou completamente Deus da conversa. É por isso que eu uso o Magisterium AI. Isso não diz respeito apenas ao passado, mas também a como vivemos agora. Estou falando sobre as questões difíceis que todos nós enfrentamos, questões sobre sofrimento, casamento e propósito de vida. E diferente dos outros sistemas de IA que existem por aí, o Magisterium AI realmente apresenta as provas. Ou seja, cada resposta é respaldada por fontes originais, citações que você pode clicar e verificar por si mesmo. Estou falando de 2000 anos de sabedoria dos santos, papas e padres da Igreja. É uma base de conhecimento que cresce diariamente a partir do trabalho digitalizado exclusivo deles dentro das universidades pontifícias em Roma. É o principal motor de respostas católicas do mundo e isso não é à toa. Se você quer descobrir a profundidade intelectual e a paz que encontrei na fé católica, deve começar por aqui. Acesse magisterium.com/candice ou baixe o app em iOS e Android. Use o código CANDACE para assinar. Faça o upgrade para o Pro com 25% de desconto no primeiro ano. Apenas 2,99 por mês. É uma decisão óbvia. Visite magisterium.com, corte Candice. Além disso, gostaria de lembrar vocês sobre o financiamento americano. Com a alta dos preços, mesmo com emprego estável, famílias dependem de cartões com juros altos para despesas. Proprietários presos nesse ciclo, com taxas de 20% ou 30%, precisam de alívio. Agora, as taxas de hipoteca são as menores em 3 anos, e a American Financing ajuda a quitar dívidas de juros altos com taxas na casa dos 5%.
Consultores assalariados não só oferecem empréstimos, criam estratégias para quitar dívidas. Em média, poupam $800 mensais aos clientes. Começando hoje, pode até adiar 2 parcelas da hipoteca. Não há taxas iniciais nem obrigações para descobrir quanto você pode economizar. A casa dos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos é a American Financing. Ligue para 8007-951-210. Novamente, 8007-951-210 ou acesse americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Eu realmente precisei voltar e conferir isso para ter certeza. E ela me enviou aquele e-mail em 6 de outubro e eu recebi a relíquia em 15 de outubro. Então, é realmente incrível que isso tenha acontecido em outubro. Relíquias da mesma caverna onde São Miguel apareceu na Itália, relíquias da mesma caverna onde São Miguel apareceu na Itália. Enfim, acho que meio que continuar na mesma linha, Frank Turek, eu já o convidei para o programa várias vezes. Ele me apresenta o Rabino Barkley, com quem tive aquele debate quando eu estava no Daily Wire. E eu não desgosto do Frank Tarr, porque é interessante ouvi-los falar e explicar as coisas e meio que perceber o raciocínio deles. E eles parecem preocupados não com o que estão realmente dizendo, parece que há algo mais profundo que está desencadeando essa reação neles. E ele tem falado muito sobre mim, e eu não tenho falado muito sobre ele. Mas eu queria que vocês ouvissem como ele me correlaciona a Satanás. Ouçam só. Eu acho que Candace Owens perdeu completamente qualquer credibilidade quando ela diz que está tirando certas informações de sonhos. Ok? Sim, existem sonhos na Bíblia, mas sempre há uma confirmação sobrenatural para esses sonhos. Não houve nenhuma confirmação sobrenatural para os sonhos de Candace Owens. Você pode imaginar qualquer possibilidade que desejar. Possibilidades não são evidências, senhoras e senhores. Devemos seguir evidência. E reparem, vou repetir isto porque, na verdade, acabei de ter um pastor. Eu estava conversando com um amigo, pastor. Ele fica tipo, o que eu digo quando, sabe, as pessoas estão correndo para baixo? Erika Kirk? E eu digo a mesma coisa que sempre digo. Você já reparou que Jesus e os apóstolos dizem que Satanás é um assassino, um caluniador, um acusador, um mentiroso e alguém que causa confusão? Você reparou que houve um assassinato? E desde então, temos tido calúnias, acusações, mentiras e confusão. Isso é guerra espiritual, senhoras e senhores. E para as pessoas que estão caluniando, Erika e outros, inclusive eu, e fazendo acusações e mentiras e causando confusão sem provas, isso é o que Satanás faz. Ok, só uma pergunta de acompanhamento, doutor. Tipo, o que queremos dizer quando digo que posso ter um sonho? Ele fica tipo, não, isso acontece o tempo todo na Bíblia, quando ele lembra que tem que ser cristão. E aí ele diz, mas há uma confirmação sobrenatural. O que eu tenho? Qual é a confirmação sobrenatural que estamos procurando? O que você quer que eu diga? Eu tive um sonho que aconteceu, e aí, o que eu deveria dizer? Tipo, o Charlie apareceu na minha casa, tipo, eu não sei do que ele está falando. Isso nem faz sentido. É por isso que eu só mudo de assunto e começo a dizer, Satanás é um assassino? Sim, estamos tentando descobrir quem, assassinou Charlie Kirk. Bem-vindo ao programa, Dr. Frank Turek. Estamos cientes. Assassinato. Quando você presencia um assassinato desses em plena luz do dia, provavelmente existe uma sinagoga de Satanás escondida por trás dele. E vocês simplesmente não parecem interessados. Todos nós embarcamos nessa jornada para descobrir quem matou Charlie Kirk, o que nos dá uma leve intuição de que algo está errado. Voltando ao exemplo da esposa de Kobe Bryant, Sue e Jeffrey, ela não confiava em ninguém. Todo mundo estava sendo processado, entendeu? E eu nem sequer concordei com alguns dos processos judiciais dela. Mas, francamente, eu concordei com a emoção de uma mulher que sente que precisa haver justiça de alguma forma pela minha perda. O que teríamos dito se... Não sei. Seria meio estranho se ela, assim que o helicóptero, sabe? Eu perdoo eles. Eu perdoo todos os envolvidos. Todo mundo fala, tipo, você tem que chegar ao perdão. Você realmente tem que chegar ao perdão. E tenho certeza de que ela já chegou lá agora. Mas imediatamente depois, você simplesmente está pulando todas as outras fases do luto. Você aceitou instantaneamente o que aconteceu em 5 dias, talvez até antes, que Charlie se foi? Não sei. De novo, eu agradeço essa discussão com você. Mas Satanás é um mentiroso. Estamos acompanhando as mentiras do Turning Point USA. Você basicamente está confirmando para nós que tudo o que estamos vendo é satânico. É meio que o que a gente vem dizendo, né? Eu venho dizendo, isso não é mais sobre esquerda versus direita.
É a luta entre o bem e o mal. E você está chateado conosco por apontarmos as mentiras ao mesmo tempo em que chama as pessoas de Satanás? De que estou te acusando? Mentindo? Onde estão as provas? Ninguém na história do mundo apresentou mais provas do que Candace Owens. Há provas suficientes. E então você se vê envolvido em mentiras, palestrotecnologia e cronogramas. Eles admitem o problema, então acaba. Eles ficam voltam a dizer, tudo o que ela faz é sonhar. Ela está fazendo isso. Ela não nos mostrou nenhuma prova, absolutamente nenhuma. O que estamos fazendo? Por que eu sinto que estamos numa roda de hamster com essas pessoas? Quanta prova mais? Eu tenho. Apresentei muito mais provas do que o FBI jamais apresentou contra Tyler Robinson, e eles é que são os acusadores. E ainda assim, eles o condenaram. Quando Erika disse no palco, eu te perdoo. Você está perdoando ele, o que implica que ele é culpado. Então quem é o acusador? Quem é o mentiroso? Quem é a pessoa que você está dizendo que é má em toda essa história? A pessoa tentando descobrir quem matou Charlie Kirk que está disposta a sentar publicamente com todos vocês? Todos vocês ao mesmo tempo se quiserem, pelo tempo que quiserem. Ou são as pessoas que estão envolvidas em um encobrimento, mentindo para o público e manipulando a opinião pública porque têm muito dinheiro? Pessoas que estão demitindo funcionários sem motivo por meio de testes de lealdade só porque eles conversam com motoristas de Uber? Vocês estão agindo como se fossem culpados e acham que podem gastar dinheiro para esconder isso. Então, se você tem boas intenções e é uma pessoa bem-intencionada, se você é um pastor bem-intencionado, eu não sei o que é preciso para não ser um pastor, parece que tudo o que você precisa é ter alguns sentimentos e alguns provérbios. Mas se você tem boas intenções, não vejo por que não aceitaria meu convite para vir ao programa. Eu estendo esse convite a você. Novamente já fiz isso várias vezes, mas estendo o convite a você e a qualquer um dos seus amigos da TPUESA para virem ao programa. Você deveria ser capaz de me envergonhar. Aliás, é muito fácil sentar com um mentiroso. É até divertido quando alguém está mentindo descaradamente. A verdade não teme sentar-se diante de uma mentira. Então, me avise se quiser fazer isso. Enfim, pessoal, eu também quero comentar rapidamente, antes de ler alguns dos seus comentários, sobre essa prisão do Don Lemon. Objetivamente... Não, na verdade, eu deveria dizer subjetivamente. É engraçado. Claro, é engraçado. Don Lemon, a ideia de Don Lemon estar na prisão é engraçada. Mas objetivamente, ele ser preso porque a Pam Bondi queria uma manchete. Pam Bondi, podemos conseguir os arquivos do Epstein? Sim ou não? Será que dá para prender algumas dessas pessoas mesmo? Na sociedade, existem pessoas que prejudicam as crianças. Tenho a impressão de que, atualmente, o Departamento de Justiça se tornou como aquele programa Reno 911. É isso mesmo? Chama-se Rio 911? Acho que se chama Rio 911. Tudo parece muito falso e ridículo. As pessoas estão bem vestidas e estão arrombando portas. Você tem Kristi Noem arrasando, com extensões de cabelo e maquiagem. E estamos de volta, e Pam Bondi diz algo como: estamos aqui para prender as pessoas que criticam o sionismo nos campi universitários. E agora vamos atrás de Don Lemon, caso você não conheça a história por trás disso. Don Lemon é irritante. Ele tem sido irritante a vida toda. E você deveria ir para a prisão por ser irritante a vida inteira? Talvez em um mundo sensato, quando eu for o ditador dos Estados Unidos? Sim, talvez. Não vivemos nesse mundo agora. Ok. Vivemos em um mundo onde jornalistas têm permissão para serem irritantes. E eles ficaram basicamente chateados. O que está acontecendo em Minnesota é que um grupo de manifestantes descobriu que existe um pastor que trabalha com o ICE, Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Certo. E assim eles foram protestar contra a igreja dele. E Don Lemon meio que deu uma volta por aí. E começou a fazer um monte de perguntas. Mas, de modo geral, Don Lemon não gosta da igreja e não gosta dos cristãos. Como percebemos quando ele estava falando comigo, o que você acha do casamento homossexual? Sabe, ele tem algumas mágoas em relação a isso, de modo geral. Então ele está lá, basicamente, para ser irritante. Isso não é desculpa para o Don Lemon. Mas a prisão dele depois, e podemos mostrar um trecho dele aqui nesse protesto, é puro teatro. É puro teatro do FBI, DOJ, olhem pra cá, porque na verdade nós temos sido ineficientes o tempo todo em que estivemos no cargo. Na verdade, não estamos fazendo nada além de tentar chamar atenção, ao invés de realmente resolver os crimes que estão sendo cometidos, na maioria das vezes, por nós mesmos. Este é um trecho do Don Lemon sendo apenas Don Lemon nessa igreja e sendo irritante, de modo geral.
Estamos aqui para adorar. Estamos aqui para adorar Jesus porque essa é a esperança dessas cidades. A esperança do mundo é Jesus Cristo. Com todo respeito, sem pressão, por favor. No entanto, estamos aqui. Estamos aqui para adorar a Jesus. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui, é isso que fazemos, não? Você acha que Jesus seria compreensivo? Além de tudo isso, E adorar essas pessoas? queremos espalhar o amor de Jesus. Tentou falar com eles como cristão? Ninguém aceita conversar. Ok. Tenho que cuidar da minha igreja e da minha família. Então peço que você também saia deste prédio, Não quer? a menos que você esteja aqui para adorar. Sempre adoro, sou cristão. Bem, estamos aqui para adorar. Estamos aqui para adorar. Certo, muito obrigado. Eu Agradeço. Então esse é um dos pastores da igreja, é pequena e está meio barulhento, então não consigo ouvi-lo. Mas eles ainda estão lá. Isso irrita. Como o Don Lemon, ele merece o vaso e um swirly. Se me elegerem ditador, eu farei isso. Prometo fazer isso. Mas enquanto isso, a tentativa de Pam Bondi de chamar a atenção da mídia era igualmente irritante. E quem também precisa de um redemoinho? Para ser sincero, ambos precisam de uma reviravolta. Ah, não vamos fazer isso. Não estamos fazendo isso por causa do cristianismo. Cala a boca, Pam Bondi. Cala a boca. Ok? Você. Jeffrey Epstein foi protegido. Se você nunca mais falar conosco, tudo bem. Todos nós ficaríamos bem com isso. No fim das contas, sabemos o que é isso. Tudo, literalmente tudo, é falso e gay. Então vamos fazer uma breve pausa e eu volto para responder alguns dos seus comentários. Certo, pessoal, parece que a censura voltou. Está acontecendo em todo lugar. As plataformas estão controlando as narrativas e empurrando o que elas querem que a gente veja. A Rumble é uma das únicas empresas que resistiu ao teste do tempo. Meu programa está lá e eles foram o único lugar que me apoiou quando eu fui desmonetizado aqui no YouTube. A Rumble desafia a censura e lançou proteção contra a exclusão bancária. Bancos podem cancelar contas e cartões, por isso surgiu a Rumble Wallet. Com ela, você controla seu dinheiro. Nenhum banco, governo ou empresa, nem a Rumble, pode tocar nele. Não é apenas uma carteira para comprar e guardar, mas também permite que você apoie seus criadores favoritos facilmente enviando superchats com um clique. Não haverá taxas quando você der gorjetas para o meu canal ou para outros. Recebemos o superchat na hora, sem a espera de outras plataformas. Você pode apoiar meu programa e outros criadores pelo botão de gorjeta no meu canal da Rumble ou em wallet.rumble.com. Também quero falar da Paleo Valley, pois minha equipe e eu adoramos seus beef sticks. A Paleo Valley faz seus sticks de carne com carne bovina 100% alimentada com capim, proveniente de pequenas fazendas americanas regenerativas. Assim, você pode se sentir bem com o que está comendo e com o que está apoiando. Eles eliminaram todas as porcarias, sem conservantes, glúten, soja, açúcar, laticínios ou transgênicos. Só combustível limpo e nutritivo, como a comida deve ser. Então, seja viajando de carro, trabalhando até tarde ou correndo atrás das crianças, esses sticks oferecem energia de alta proteína sem aquela queda depois. Keto, paleo, carnívoro, não importa. A Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida. Com sabores como o original, jalapeno, summer sausage e teriyaki, há algo para todos. Com 55 milhões de unidades vendidas, a marca é confiável e comprovada. Por uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. Agora mesmo, você pode conseguir 20% de desconto no seu primeiro pedido em paleovalley.com e pode usar o código CANDICE no checkout. Mais uma vez, é paleovalley.com com o código promocional CANDICE no checkout. Certo, pessoal, temos novos produtos no site. Acesse candaciowens.com e compre alguns dos nossos novos produtos. Temos o moletom que estou usando. Disse ao padre que me acalmaria. Sempre faço isso, falo sério, e talvez seja melhor falar com ele frequentemente, pois às vezes não consigo, mas estou melhorando. Eu realmente acho que estou melhorando, se vocês concordam, eu acho, né? Também temos o pacote autografado em cópia física, que agora está disponível na loja. São os livros Make Him a Sandwich e Blackout, ambos assinados por mim. E unificamos nossos níveis de assinatura em um só, o Clube Candice, por $11,99 por mês ou $120 por ano. Certo, comentário mais votado do último episódio. Essa pessoa escreveu, e isso é obviamente sobre a minha conversa com Bassem Youssef. Essa pessoa escreveu: Oi, sou da Suíça, mulher muçulmana convertida aqui. Fomos enganados sobre o Islã no Ocidente. Se você quiser saber mais sobre a verdadeira realidade, recomendo muito que traga o Sheikh Hamza Youssef, um grande estudioso muçulmano americano. Muito amor. Que Deus te abençoe. Definitivamente, pelo menos, fomos enganados sobre todo o terrorismo. Obviamente, agora sabemos que a CIA e o Mossad treinam todos esses radicais.
Se você realmente se aprofunda na história de Osama Bin Laden e de todas essas pessoas que eram agentes da CIA e de repente se voltaram contra a América e o Ocidente, isso acontece repetidas vezes demais para continuarmos sendo ingênuos em relação a esse fato. Quer dizer, quem vocês acham que financiou o Hamas? Talvez Netanyahu tenha feito isso, obviamente. Eles financiam o terrorismo e depois se aproveitam dos ataques terroristas que financiaram. Acho que isso é bastante óbvio. Basim Youssef descreveu isso muito bem. Julia escreve: demonstrar devoção a Cristo, mas contar mentiras constantemente me dá uma impressão de superioridade moral. Charlie disse: mentir é como cometer suicídio para a alma. Te amo, Candice. Obrigado pela verdade. Eu concordo totalmente, mas é muito pior do que isso. Como eu disse e tenho repetido muito isso, eu prefiro pessoas que honestamente me odeiam, fazendo vídeos, falando sobre mim, fazendo o que quiserem. Mas quando você finge que está fazendo isso como pastor, pastora, ou alguém que se diz uma mulher de Deus, e usa versículos bíblicos para tentar persuadir as pessoas a atacarem aqueles que você percebe como inimigos, normalmente por motivos puramente políticos ou puramente financeiros, porque alguém está te pagando para fazer isso, há um lugar especial no inferno reservado para você de verdade. Eu me sinto assim. É que Deus não se deixa escarnecer. É tudo o que vou dizer. DJ Mirko, isso é tipo 50 Cent mesmo? Oi, Candace. E publicou um ícone de foto no Twitter. Isso significa que eles deram uma gorjeta muito generosa aqui para Sam, Moisés, o negro, há alguns anos. E o impulso que vocês criaram com esta publicação finalmente culminou no lançamento do filme nesta sexta-feira. Por favor, dê uma rápida olhada neste filme com temática de redenção. Eu não faço ideia de que filme é esse. Meu produtor está colocando uma observação aqui dizendo que é uma releitura moderna de St. Moisés, o Negro, que se passa em Chicago. 50 Cent é o produtor executivo e o Wiz Khalifa está no elenco. Eu e o 50 Cent deveríamos sentar para conversar, de modo geral, porque eu vejo os memes do 50 Cent e da Candace Owens. Eu os vejo. Eles são bons, são divertidos. Então, 50 Cent, se você estiver assistindo, vamos fazer isso acontecer. Deveríamos fazer isso pelo bem do mundo e simplesmente nos enfrentarmos. Acho que é isso que precisa acontecer. Tito escreve: agora já ultrapassamos o alvo. Que Deus te abençoe, Candace, e obrigada pela sua coragem. John Heinzel escreve: Joe F.K. era católico e Charlie era, no mínimo, católico. Curioso. Aliás, só para fazer uma pausa antes de terminar o que você escreveu aqui, isso também me irrita muito sobre o quantidade de fumaça com a qual tive que lidar. Ele não era católico, financiava campanhas e, discretamente, contava para a pessoa sentada ao seu lado, que estava lhe entregando as lembranças, o quanto Charlie gostava de estar ali, de rezar e de tudo isso. É que existem muitas mentiras. Há tantas mentiras. Enfim, para continuar lendo sobre essa pessoa, continua: nossa, esses sionistas realmente não gostam de católicos. Além disso, as viúvas enlutadas não precisam mentir, independentemente de como estejam se comportando. A senhora Kirk não está apenas se comportando de forma inadequada, ela está se comportando de forma suspeita. Concordo que mentir sempre levanta suspeitas. É isso que faz as pessoas pensarem: isso não está certo. Foi isso que me fez pensar: para mim. Quando vi ela e Andrew Kovac conspirando depois que ela me disse que iam se livrar do Andrew Kovac e substituí-lo. E então percebi que ele é quem está organizando a Paramount Tactic, Cole e Andrew, e também o Alex Jones, o que agora confirmei com pessoas que eles demitiram sem motivo, que foi o Andrew. Foi o Andrew Cole o tempo todo. Então por que a Erika mentiu para mim? Por que estamos mentindo para a Candace? Por que você está mentindo para a Candace? Enfim, Stephanie escreve: recebi meu boné da TPUSA hoje, RSRs. Muito provavelmente só por causa da ligação vazada e da atenção dada à redação do contrato, digamos assim, sobre fornecer os bonés em vez de pulseiras de plástico. Dito isso, nós somos Charlie Kirk. Sua credibilidade está em 100. Obrigado. Sim, recebi muitos e-mails de pessoas que nunca tinham recebido o boné e agora de repente estão recebendo. Então isso é bom. Eamon Cullen escreve: existe um motivo para tudo. Agora vemos por que Trump 45 e 47 entraram sem 45, 47. Charlie e você não teriam conseguido expor a verdade. Assistir a isso mostra onde estamos no plano do nosso Senhor. A paz está a caminho. Cristo é rei. Continue. Machado de cúpula. E eu concordo. Compartilhei esse sentimento com a mulher com quem eu estava conversando. Acredito que tudo tem uma razão. É exatamente como eu digo. Sou muito grata por ter trabalhado para a Prageru, a Turning Point USA e a Daily Wire. Porque, mesmo que eu estivesse cega de muitas maneiras na época para o que agora parece, era só estar no ventre da besta, como Basim Youssef disse ontem, eu precisava meio que estar lá dentro para ver como funciona.
E acho que, da mesma forma, ela precisava estar lá naquele momento porque isso a motivou a me enviar um e-mail depois. Quando ela viu essa mentira estranha vinda de Andrew Colbert sobre a fé católica. E, aliás, outra coisa que descobri. Tem tantas coisas que me deixam irritada que agora estou descobrindo pelas pessoas que foram demitidas injustamente da Turning Point USA. Então, tudo aquilo que a Erika me disse na minha cara sobre isso era uma loucura naquela época. E o Andrew Colbert, de novo, saiu do script naquela entrevista com a Alex Clark. Não é verdade. E mais uma vez, outra mentira que ela me contou. Porque a realidade é que ele estava mandando mensagens para ela durante aquela entrevista. Sabe, é como se fosse mal editado. E ele estava em comunicação com ela durante aquela entrevista, de acordo com a pessoa que trabalhava no escritório do Andrew Colbert, que não trabalha mais lá. Então agora preciso voltar e rastrear quantas mentiras me contaram. Porque agora estou recebendo informações das pessoas que realmente estavam por dentro de tudo. Enfim, Mamaessa escreve, eu amo anime. Meus favoritos são o bálsamo de abelha vibrante, e o para os lábios e cotovelos, o sabonete líquido e a manteiga corporal. Cheiro bom, talo e serum. Adoro seu sarcasmo, seu humor e sua ousadia também. Obrigada por me fazer rir enquanto é incrível, cheia de elegância, graça, gentileza, dignidade, força e beleza. De Contessa. Obrigada, Mamaessa Contessa. E sim, eu realmente amo o talo. O creme talo é realmente muito bom. Direitos totalmente incríveis. Candice, você pode nos contar mais sobre os filhos de Charlie Kirk, os pais dele e sobre o pai e a meia-irmã de Eric Kirk? Além disso, as pessoas acham que sou louca por te ouvir, mas a gente não sabe, não, mas a gente sabe. O que eu diria é, crianças estão fora dos limites, sempre. Crianças são inocentes e devem ser protegidas, e toda vez que tenho a oportunidade, esse parece ser um assunto que eu simplesmente não quero abordar. Essas são as crianças do Charlie. Mas falando sobre o passado da Erika, nós vamos fazer isso, eu já disse, teremos uma semana de pausa em breve. Não na próxima semana, na outra. E durante essa semana, vamos organizar as coisas e teremos 2 episódios, focando em perfis, separando fatos de ficção. Joanne Monzo escreve, eu assisti a entrevista com o Rabino Barclay depois que você mencionou ontem. Fiquei arrepiada, mas não parei de ver ele se afundar em sua própria lábia. Obrigada por tudo, Candace. Sinceramente, é uma jornada. Você fica tipo, você é só um supremacista judeu. É tipo, ele fala, não, nós somos melhores que vocês. Você não entende? Você deve nos adorar o tempo todo. É isso que você está entendendo errado. A única coisa que importa somos nós. Nós somos o povo que mais amamos e você deve nos adorar. E eu estava ali tentando fazer anotações e realmente entender as coisas. E isso provavelmente foi parte do começo do fim do meu apoio ao sionismo, porque agora acredito que é uma filosofia objetivamente racista. Ninguém argumenta contra isso. A maioria só quer isso na internet, não de verdade. Não querem realmente sentar e debater sobre essas coisas. Por fim, não. Acho que peguei tudo aqui. Sim, peguei tudo. Estamos bem. Certo, pessoal, nos vemos na segunda-feira.